E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos à nossa quinta aula, última aula desse primeiro capítulo aqui que a gente inventou aqui para vocês de Física, Ciência da Natureza, estreando o nosso curso de Física Básica. Beleza? Galera, essa última aula aqui seria sobre algarismos significativos, beleza? Algarismos significativos. O que significa isso? Olha só, pega pelo nome. Algarismos significativos é aquilo que interessa, Então assim, de cara, eu já falo para você o seguinte, de cara, se eu tenho esse número aqui, ó, 0,00027. Deu uma olhada nele aí? Beleza. Quantos números que interessam aqui? Quantos números que interessam aqui? Você vai pegar e você vai olhar e falar, olha, esses camaradas aqui, esses zeros à esquerda não me interessam. Só me interessa o 27. Interessante, né? Beleza. Vamos dar outro exemplo aqui para tentar confundir vocês. Essa é só a ideia, a gente vai trabalhar essa ideia aí. 27, tá. Eu vou pegar agora o 0,012. Tá. Quais números que interessam? Aí eu posso tentar confundir vocês. Esses caras aqui são zeros à esquerda e eu corto. Se você não cortou e pensou assim, essa vírgula aí, rapaz, essa vírgula aí pode dar problema, essa vírgula aí é interessante, você está cortando só um número, tá? A vírgula você está permanecendo. Porra, que parada é essa aí? Como assim a vírgula está permanecendo? Você faz o seguinte, transforma esse cara aqui em notação científica. Quanto que vai ficar? 2,7 vezes 10 a primeira. E esse cara aqui transforma em notação científica 1,2 vezes 10 elevado a 10 a menos 2. Perfeito? Ué, cadê os zeros? Exatamente. Quando você transforma em notação científica, esses zeros à esquerda, se você estava em dúvida no segundo caso, eles vão sumir. Percebeu isso? Então, quando a gente bota em notação científica, a gente está cortando de cara. Olha só a importância. A gente está cortando de cara aquilo que não interessa. E isso eu pergunto para você. Quantos algarismos significativos eu tenho nesse cara aqui? E aí você vai me responder 2. Quantos algarismos significativos eu tenho aqui? Você vai me responder 2 também. O que você está fazendo? Você está ignorando essa potência de 10. Porque essa potência de 10 ele te dá esses valores de zeros à esquerda aqui que não te interessam. Percebeu essa parada? Tanto aqui, né? E se fosse uma coisa mais... a gente vai ver isso com muita calma ali. Se fosse à direita, a gente poderia também, a depender da precisão do seu equipamento. Ok? A gente vai ver um detalhe ali disso, sem problema nenhum. E você vai me dizer que realmente esse é um problema. Quer ver? Olha só, eu ia ver mais tarde ali, mas aqui a gente vai meio que no improviso, né? Olha só, o que eu estou querendo dizer com essa parada toda de precisão? Imagina que eu tenho esse número aqui. Beleza? 27.000. Se eu quiser transformar para a notação científica, vai ser 2,7 vezes 10 a quarta. Ok? Não, lógico que não, galera. Lógico que não. Se você falou 2,7 vezes 10 a quarta, você precisa ver a nossa aula de precisão. Vai ser 2,700 vezes 10 elevado à quarta. Qual a diferença? Aqui a gente está falando de física. Lógico, o anterior daria no mesmo matematicamente. Aqui a gente está falando de física. Você tem que botar uma massa cinzenta, que você tem que avaliar esses resultados. Você não pode sempre com a matemática. Beleza? Os números são iguais. Ok, os números são iguais. Mas um é mais preciso que o outro. Antes você tinha colocado aqui 2,7 vezes 10 a quarta. Aqui agora você está botando 2,7000 vezes 10 a quarta. Esse número ele é muito mais preciso que o outro. E você não pode negligenciar. Por que você não pode negligenciar? Porque aqui eu tenho quantos algarismos significativos? Eu tenho 4 algarismos significativos. Se você tivesse colocado 2,7 vezes 10 a quarta, quantos algarismos significativos você teria? Você teria 2.
ok? Mais um exemplo e a gente fala o que são esses algarismos significativos. Eu tenho aqui 270 vezes 10 ao quadrado, beleza? 270 vezes 10 ao quadrado, eu vou colocar esse cara como sendo 2,70 vezes 10 à quarta potência. Percebam que os números, matematicamente, vão ser iguais. Perceberam aqui que os números vão ser iguais? Não tem problema nenhum. Só que, anteriormente, eu tenho um número que era mais preciso. Esse primeiro número aqui, ele é mais preciso. Beleza? E o segundo número, ele é menos preciso. E aí você analisa essa parte de precisão com o algarismo significativo e a gente já cai para saber... Opa, aqui são 5, né? Aqui são 5, galera. Pensou que eu não fosse confirmar aí, né? Fala sério. Pensou que eu não fosse trocar a parada, né? 5 ali, né? 5 ali. Beleza. O que seriam algarismos significativos? São os números que importam. Significativo tem esse sentido, né? Eu tenho que saber o que significa ali. Há coisas que têm significância. Coisas que importam. Ok? Essa potência de 10, ela não importa pra gente, não importa pra gente. Pense ali no 0,012, não faz sentido esses zeros à esquerda. Então, por aqui, a gente fazendo essa anotação científica, a gente consegue avaliar realmente aquilo que interessa. Perceba nesses dois exemplos que eu botei em vermelho ali, a diferença que você tem entre precisão, elementos que você precisa ter na hora de fazer uma contagem de algarismos significativos, na notação científica e a precisão. É lógico que se você fizer a notação científica direito, mas você não vai ter problema. Mas a precisão ela tem muito a ver. Olha só esses dois exemplos. Um é muito mais preciso, um tem mais algarismos significativos, mesmo dando o mesmo valor matemático com o outro resultado. Ok? Espero que vocês tenham entendido essa parada. E a gente vai ter que agora saber como fazer operações com algarismo significativo. Você pode ver na nossa segunda aula sobre notação científica, eu fiz algumas operações ali no final, e quando você faz operações com algarismos com notação científica, é muito tranquilo, é só você tomar cuidado ali com as regrinhas de potência de 10, é mais na matemática, né? Não vamos entrar muito nesse mérito, mas é importante você saber aquilo ali, e você não pode somar as coisas simplesmente. Quer ver? Olha só, o que esse cara tá falando, cara? Eu nunca entendo o que ele fala. Olha só, calma aqui, cara. Calma, vem comigo aqui. Eu tenho 1,0 sobre 3,00. Ok? Matematicamente, eu estou dividindo 1 por 3, né? Basicamente é isso. Mas a gente sabe que na física, em cima, no nosso numerador, eu tenho um número que é menos preciso do que o de baixo. O de baixo, esse 3,00, ele é mais preciso. Okay? Faz essa conta de 1 sobre 3. Matematicamente, o que você vai me mostrar? 1,3, 3, 3, 3, 3, por aí vai. Dá uma dízima periódica, certo? Dá uma dízima periódica aqui. E aí, beleza. Você que está sabendo tudo de notação científica, você está sabendo tudo de precisão, você assistiu às nossas aulas, você está notando que... O que você está notando? No numerador, eu tenho um número que é um pouquinho preciso. No denominador, eu tenho um número um pouquinho mais preciso que o numerador. E a minha resposta? A minha resposta tem uma precisão infinita? A minha resposta está com uma precisão infinita ali, certo? Essa matéria aqui não é matemática. A minha resposta não pode ser aquela ali. Aqui a matéria é física. Qualquer número que você colocar tem que fazer um sentido, até na vírgula, beleza? Não tem sentido físico você colocar como medida uma dízima periódica. Não faz sentido, porque aí você teria uma precisão infinita, exceto constantes que a gente estipula a precisão ali, a precisão infinita de constantes. Você tem uma constante, a constante 2, você vai multiplicar 2, não tem algarismo significativo, não tem precisão envolvida ali. Enfim, a gente vai entrar nesse mérito aí depois, supondo aqui uma constante de 1/3, né? Mas aí a gente não vai entrar nesse mérito. Perceba aqui que a sua precisão aqui está infinita. Percebeu essa parada que sua precisão? Isso é um problema, né? Isso é um problema. Você está fazendo uma conta e sua precisão está aumentando. Essa conta aí não existe. Existe uma regra básica, que a gente vai falar depois,
Posso falar agora, não tem problema, que quando você faz uma operação entre números com precisões e tal, a sua resposta não pode ser mais precisa do que os seus termos anteriores. Não tem como, não existe essa possibilidade. Não tem como, não existe essa possibilidade, ok? Aqui a gente fez uma divisão, né? E se a gente estivesse fazendo uma soma, por exemplo, 1,2 mais 0,25. Quanto que vai dar essa parada aqui? Matematicamente, né? Matematicamente, sem se preocupar muito com amanhã, você tem 1,45. 1,45, ok? Essa resposta também não está correta. Eu vou botar aqui 1,6 para a gente não ter muito problema. Aqui é 0,26, né? Vai ter 1,46 aqui. Beleza. E aí você percebe, isso aí é um problema? Não sei, não estou entendendo essa matéria ainda. Beleza, eu vou te dar agora as duas regras básicas para você apresentar somas, multiplicações, divisões, subtrações, operações em geral avaliando os algarismos significativos. Beleza? As suas respostas finais, elas não podem ser diferentes nesse sentido. Você tem que ter uma respostas que condizem com a precisão que está ali no sistema. Beleza? Se liga nessa ideia que você tem de algarismo significativo e precisão. Beleza? Quando você pega o algarismo significativo de uma notação científica, você está com a precisão já ali. A precisão ela está associada muito à quantidade de algarismos significativos que você tem, dado que você já colocou em notação científica. Importante essa parada, né? Perceberam aqui, nesse exemplo vermelhinho aqui ficou bem legal, né? Você consegue perceber que as duas medidas são iguais, a notação científica ela vem direto te falando quantos algarismos significativos você tem. Beleza. E aí existe uma regra, que é da soma ou da subtração. Se você tem uma soma ou subtração de duas medidas em notação científica, que seja, não interessa, você vai me falar que a quantidade de algarismos, eu vou botar aqui algarismos significativos do resultado, a quantidade de algarismos significativos do resultado dessa conta de soma ou subtração, resultado, ela está associada como? Como que eu vou saber isso aqui? Qual é a quantidade de algarismos significativos do resultado? E aí, para responder essa pergunta, você não tem que contar a quantidade de algarismos significativos. Olha só a regra que eu vou te passar aqui nesse caso. Você vai olhar a quantidade de casas decimais das parcelas. Percebam as casas decimais das parcelas, seja da multiplicação, seja da soma, seja da subtração, tanto faz, a regra é única aqui. Você vai olhar, repito, as casas decimais das parcelas, ok? A quantidade, olha só, a quantidade de casas decimais do resultado, quantidade de casas decimais do resultado será igual, quantidade de casas decimais do resultado será igual a quantidade de casas decimais da parcela. E aqui eu vou colocar um resultado para saber se você assistiu a nossa aula lá de precisão, hein? Da parcela menos precisa. Olha só. Basicamente aqui o que você está falando? Assista a aula lá, hein? O que você está falando aqui? Que você vai olhar
as parcelas. Você deu uma olhada nas parcelas ali. Você vai pegar aquela que tem menos casas decimais, ou seja, ela é menos precisa, e você vai adotá-la como limite. Significa que o seu resultado vai ter que ter a quantidade de casas decimais da parcela que tem menos casas decimais, ou seja, a parcela que é menos precisa. Assista a nossa aula lá, hein? Beleza? Então, voltando aqui no nosso resultado aqui anterior, você tem 1,2 mais 0,26. Perfeito. Quantas casas decimais eu tenho nesse primeiro aqui, 1,2, nessa primeira parcela? Você tem uma casa decimal. Ok. Quantas casas decimais eu tenho no segundo aqui? Eu tenho 0,26, eu tenho duas casas decimais. Aí você vai olhar, porra, aqui eu tenho uma casa decimal, aqui eu tenho duas. O meu resultado tem que ter quantas casas decimais? Grita aí. Uma casa decimal. E aí você olha para esse camarada ali, que você fez a conta, tem que fazer a conta normal, tá? E agora a gente vai começar a passar a faca aqui. Eu tenho 1,46, beleza? Eu preciso ter uma casa decimal, eu preciso arredondar esse cara. Eu vou botar 1,4 ou 1,5? 1,5, certo? Um critério básico aqui de média aritmética, beleza? Para cima de meio, a gente... para cima de 5, a gente arredonda para cima ali. 0,46 aumenta para cima, beleza? Então esse camarada aqui vai ficar com 1,5 como resposta. Perceba aqui, cara, a diferença de matemática para física aqui, beleza? Sua resposta aqui, ela tem que fazer um sentido físico. E o sentido físico que tem aqui é da precisão, é da incerteza. Faz todo sentido. Percebam que antes eu tinha dois algarismos significativos ali, mais dois algarismos significativos. Se eu somo e dar aquele resultado, ia ter 3 algarismos significativos. Olha só o problema que você está arranjando aí. Calma lá. Estão curtindo aí a parada? Vamos resolver esse negócio aqui de cima agora. Da multiplicação ou da divisão, beleza? E aqui a quantidade de algarismos significativos aqui, eu estou perguntando a quantidade de algarismos significativos do resultado, perceba que aí depende da soma e da subtração que você está fazendo, beleza? Aqui no caso deu 2, 2, 2, beleza? A gente vai ver outros casos ali que isso não ocorre, não tem problema, eu só preciso ficar centrado na casa decimal. Lembre da casa decimal quando você está somando e subtraindo, beleza? E aqui quando você está multiplicando ou dividindo. E aí você tem o seguinte, bom, esse bizu aqui, tranquilo, cuidado com esse bizu aí. E aqui a gente já vai lidar com algarismo significativo mesmo, beleza? Então eu vou tentar dar uma abreviada aqui. A quantidade de algarismos significativos do resultado será igual a quantidade de algarismos significativos vou botar do fator da parcela, fica parecendo que é soma e subtração, né? Do fator com menor número de algarismos significativos. Repetimos aqui, muitos algarismos significativos, não tem problema não. Olha só, a quantidade de algarismos significativos do seu resultado, ela vai ser igual à quantidade de algarismos significativos do fator com menor número de algarismos significativos. Perceberam essa parada? Então eu vou olhar para os fatores e vou contar, eu preciso contar os algarismos significativos de cada um deles. Percebeu essa parada aí? Porque na soma e na subtração você vai olhar a casa decimal, guarda isso. Na multiplicação e na divisão você vai olhar quantidade de algarismos significativos. Então vamos voltar naquele primeiro exercício ali. Quantidade de algarismos significativos de 1,0 vai ser 2. Eu tenho 2 algarismos significativos aqui, ó. Eu tenho 2 aqui. Quantidade aqui, esse hashtag que eu uso direto aqui é só para dizer quantidade, tá? Aqui eu tenho 3,00. Então aqui, quantos algarismos significativos eu tenho? Eu tenho 3 algarismos significativos ali. Olha só, eu estou fazendo uma divisão com 2 algarismos significativos com 3.
Quantos algarismos significativos eu tenho que ter na minha resposta? 2. Tenho 2, porque é sempre o fator que tem menos algarismo significativo que manda. E aí você faz a conta normal e você vai olhar, pô, 0,33, tem que parar aqui. E aí como aqui eu tenho 3, então eu não vou alterar o resultado. Galera, essa vai ser a sua resposta. Essa tem que ser a sua resposta. Não quero que você chegue para mim e fale, a mesma coisa, né? Não é. Aqui a gente está em física, beleza? A gente tem que fazer esse corte aí. Então as duas regras são essas. Beleza? Você grave essas duas regrinhas aí, por favor, dá uma estudada nessas duas regrinhas aí, tanto para soma e para multiplicação, beleza? Que é uma regrinha da casa decimal, quanto da multiplicação e da divisão, e que você tem a regrinha da quantidade de algarismos significativos, beleza? Tranquilo? Olha, exercíciozinho aqui, vamos comigo aqui? Vem comigo aqui, não liga não. Eu peguei alguns resultados, peguei algumas continhas e o que eu fiz aqui? Eu fiz uma conta no Excel e eu estipulei aqui as casas decimais para lá para não ter problema e tal. A gente vai cortando aqui o que tem que cortar, beleza? A princípio, todos os nossos gabaritos aqui estão com uma casa decimal absurda, elas estão com uma precisão absurda, e pior do que isso, estão com uma precisão muito maior do que as nossas parcelas ou fatores ali. Percebam que isso é um problema, não posso aumentar a precisão só porque eu estou somando, né? Pense no caso do 0,333, que é a precisão infinita, beleza? Olha só, tem que fazer sentido aqui as coisas. Beleza, agora eu estou somando, olha só, dá uma olhada aqui que eu estou somando, então eu já penso ali na regrinha de casa decimal, beleza? Quantas casas decimais eu tenho nesse cara aqui? Eu tenho duas casas decimais. Esse cara aqui eu tenho 3 casas decimais. Então eu tenho 3 casas decimais desse lado e eu tenho 2 casas decimais desse lado aqui. O que eu vou fazer? Eu vou somar e meu resultado tem que ter 2 casas decimais. Ok? Eu olho para o meu gabarito aqui, e eu conto aqui a quantidade de casas decimais que eu tenho que ter e já corto essa galera para lá. Cortei esse 2 daqui, ó. Perceberam que eu cortei aquele 2 dali. Perceberam essa parada aí? Tranquilo? Tranquilo mesmo, galera? Olha lá, hein? Tranquilo essa parada, né? Vamos lá. 0,1 mais 12,124. Beleza. Quantas casas decimais eu tenho aqui? Eu tenho uma casa decimal. E esse cara aqui eu tenho 3. Então, meu resultado eu tenho que ter uma casa decimal. Então, eu vou cortar aqui esses caras aqui. Beleza? Tranquilo? Ok. Nesse caso aqui, bom, aqui eu tenho uma sominha, né? Uma sominha aqui. Agora eu estou diminuindo, estou fazendo uma subtração. Eu tenho uma casa decimal de um lado, 3 do outro, meu resultado tem que ter uma casa decimal. Aí eu corto essa galera toda aqui, beleza. 124,5 dividido... Opa, agora eu estou dividindo. Agora tem a regrinha da número de algarismos significativos, certo? Então desse lado eu tenho 4, desse lado eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Olha só, tem 4 algarismos significativos, minha resposta tem que ter 4 algarismos significativos. 1, 2, 3, 4. Vou cortar essa galera toda aqui, ó. Pô, viram como é que é tranquilo essa parada? Esse camarada aqui eu tenho multiplicação, né? Então, quantos algarismos significativos eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4. Esse cara aqui eu tenho 1, 2, 3, 4. Beleza, vai ter que ter 4 na minha resposta. Eu tenho que ter 4 na minha resposta. Olha só. Eu vou cortar esse cara todo aqui. Cuidado aqui com uma parada. Aqui eu vou cortar essa cambada toda aqui, né? Só que ao cortar, primeiro, eu preciso fazer um arredondamento, certo? Aqui eu tenho 7, então eu tenho 72 aqui, meia, eu tenho que botar um 2 aqui. Perceberam essa parada? Eu tenho que botar um 2 ali, tem que botar um 2 por causa desse 7 ali, eu tenho que subir o meu logaritmo da esquerda ali, tranquilo, né? Só que aí eu não posso simplesmente cortar e apresentar minha resposta como 7.262, né? Não posso, eu tenho que tomar cuidado, eu tenho que dar uma olhada no que eu estou fazendo aqui, certo? Aqui eu estou só cortando decimal aqui, ó, aqui eu já não estou cortando decimal. Aqui eu estou cortando a parte inteira. Então o que eu tenho que fazer com esse cara aqui? Fala pra mim, qual é a resposta ali? Qual o gabarito desse cara aqui? Eu tenho que dar a resposta em notação científica. Eu tenho que falar que isso aqui é 7,2. Não precisa nem ser notação científica, né? Eu vou na última forma aqui. Porque o que eu posso fazer? Eu posso botar 7,262 vezes 10 a primeira. E a potência de 10 ela não entra como algarismo significativo. Então eu estou mantendo aqui o meu valor, fiz o arredondamento e estou mantendo 4 algarismos significativos aqui.
sem problema algum, sem problema algum. E aqui agora eu estou multiplicando, nesse último exemplo, eu tenho um logaritmo significativo para cá e tenho 3 para cá. Beleza, minha resposta tem que ter um só. Aqui, como eu estou falando só de decimal aqui, eu posso cortar essa galera toda, não preciso arredondar, vai dar 3 mesmo. Beleza, sem problema algum, sem problema algum. Galera, primeiro capítulo encerrado. Eu espero que vocês tenham gostado aí da nossa aula. Mais do que isso, eu espero que tenha ajudado vocês de alguma maneira, tá joia? Eu espero de vocês um feedback aí, se tem alguma coisa pra gente melhorar. A gente está sempre querendo melhorar aqui, né? Muito importante isso. E é isso. Espero do fundo do coração que vocês tenham apreciado e tenham gostado das aulas. A gente vai tentar sempre melhorar para trazer o melhor conteúdo para vocês aí. Galera, sigam o Instagram para a gente manter as novidades, vocês ficarem atentos às novidades. Se inscrevam no canal para você não perder também nenhum vídeo que a gente vai colocando no ar. Sigam lá a página do Kai também, que é o Kai que está oferecendo esse curso para vocês. Tá joia? Se vocês interessar mais, entre em contato com a gente, para a gente tentar arrumar algum curso, fazer alguma coisa. E é isso, você ter aula comigo, né? E é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Mantenham-se ligados aí no canal. Bons estudos sempre. E é isso, galera. Forte abraço. Tchau, tchau.